Você chegou na RádioCast Lemon, seu drop de saber diário. E aí, já parou para pensar se desse para provar, assim, quase cientificamente, que a consciência não acaba com a morte? Ou então imagina só, objetos super antigos de décadas atrás surgindo intactos do nada bem na sua frente. Pois é, hoje a gente vai fundo numa história que, olha, desafia tudo que a gente acha que sabe sobre a realidade. O experimento Scully. Pelas nossas pesquisas, foi uma tentativa bem audaciosa lá na Inglaterra nos anos 90. Eles tentaram usar métodos quase científicos para fazer contato direto com outra dimensão. A missão era clara: conseguir provas concretas da vida após a morte. Exatamente. O cenário era bem peculiar, um porão escuro, sabe, adaptado para virar um tipo de laboratório. E o objetivo era registrar fenômenos, coisas que, segundo os participantes e uma suposta equipe espiritual que orientava tudo, seriam a prova. Prova de outras realidades e que a consciência continua. Ok, então, vamos começar a desembrulhar isso aí. O que realmente acontecia nesse porão escuro? Luzes dançando, objetos aparecendo? Olha, os relatos são bem impressionantes, para dizer o mínimo. Falavam muito de umas luzinhas, sabe? Pequenos pontos de luz, mas não eram luzes comuns. Diziam que eram inteligentes, se moviam com intenção, atravessavam objetos sólidos, tipo cadeiras, paredes, até pousavam nas mãos das pessoas. Atravessavam objetos. Nossa! E tinha mais. A materialização de objetos. Coisas como moedas antigas, flores frescas. E o mais bizarro, talvez, jornais da época da Segunda Guerra Mundial. Edições tipo do Daily Mirror, dos anos 40. E o detalhe, depois foram checados, eram autênticos e estavam estranhamente preservados, sem aquele desgaste que o tempo causa, né? Peraí, jornais de 50 anos atrás, intactos. Isso soa muito estranho. Como é que explicavam isso? Tinha a ver com aquele ectoplasma, coisa de médium antigo? Então, esse é um ponto bem interessante do Scully. A tal equipe espiritual deles dizia que não usava ectoplasma. Consideravam instável, talvez até perigoso. Em vez disso, falavam numa tal de energia criativa. Seria uma mistura, assim, energia das pessoas ali presentes, energia da Terra e energia espiritual. Energia criativa. Isso. E o ponto-chave, essa energia seria extremamente sensível. Sensível à luz e a campos elétricos. Daí a necessidade da escuridão quase total na maioria das sessões. Entende? A alegação era de que eles manipulavam átomos e moléculas para criar os fenômenos. Entendi a lógica da energia sensível, mas convenhamos, né? Escuridão total. Isso não abre a porta para desconfiança de truque? Como tentaram lidar com isso? Assim, essa era a grande questão e houve um esforço para trazer gente de fora, investigadores. Chamaram membros da Society for Psychical Research, a SPR. É uma instituição bem antiga, super respeitada, conhecida por investigar fenômenos paranormais de forma cética, sabe? Nomes como Montagu King, Arthur Ellison, David Fontana. Eles acompanharam várias sessões e levavam equipamento próprio. Equipamento próprio? Tipo... Principalmente filmes fotográficos. Eles levavam os rolos virgens lacrados de fábrica, para garantir que não havia manipulação prévia, né? E aí? O que apareceu desses filmes que eles levaram? Mesmo nesses filmes controlados, apareceram imagens, coisas bem estranhas, rostos, símbolos, até textos em línguas como sânscrito, grego, latim, línguas que os membros do grupo juravam não conhecer, o que, para quem defendia o experimento, sugeriu uma fonte externa de informação, né? Apareceu até uma assinatura atribuída ao Thomas Edison, e dizem que era muito parecida com a original. Thomas Edison. Uau! E não só isso, chamaram também um mágico profissional e experiente para observar, e ele afirmou que não conseguiu detectar truques conhecidos e nem saberia como replicar aqueles efeitos. Então, a SPR, que é conhecida pelo ceticismo, basicamente disse, ok, não sabemos explicar, não parece fraude. É mais ou menos por aí. A conclusão oficial deles não foi real, é espírito, foi mais cautelosa. Disseram que fraude deliberada pelo grupo principal parecia improvável e que os fenômenos observados não tinham explicação pela ciência atual ou por truques de mágica conhecidos.
Essa admissão de inexplicabilidade por investigadores treinados é que deu muita força para o caso Scully. Entendi. Mas, claro, o ceticismo continuou forte, principalmente por causa da falta de controle absoluto, aquela coisa que a ciência exige, né? E a questão da escuridão sempre voltava. A justificativa da energia sensível não convenceu todo mundo, obviamente. Faz tudo sentido essa desconfiança. Mas, além dessas luzes e objetos, tinha mais coisa. Comunicação, talvez? Sim, tinha comunicação também. Os relatos falam de vozes. Vozes que pareciam surgir do nada, no ar mesmo. Respondiam perguntas, passavam mensagens, às vezes bem complexas. A tal equipe espiritual dizia que o objetivo era provar a sobrevivência da consciência e até discutir a natureza da realidade. Mensagens complexas. Vindo do nada. Exato. E aqui a coisa fica ainda mais interessante, talvez. O Scully inspirou outros grupos a tentar coisas parecidas. E os próprios médiums principais do Scully, o Alan e a Diana Bennett, continuaram pesquisando depois que o grupo original se dissolveu. E há relatos de que eles conseguiram obter imagens paranormais dentro de cristais. E isso em plena luz do dia. Opa, em pleno luz. Isso muda tudo em relação à crítica da escuridão, né? Exatamente. Se isso for confirmado e replicado, seria um avanço enorme, porque eliminaria a principal crítica. E aí, se a gente pensa no quadro geral, o experimento Scully sendo real, fraude complexa ou algo no meio, ele nos força a perguntar: será que a realidade é só isso que a gente vê e toca? A consciência está mesmo limitada ao cérebro físico? As supostas mensagens falavam até de uma rede de comunicação interdimensional no futuro e mudanças na biologia humana. São ideias bem grandes, né? Realmente uma história em tanto. Fica aquela pulga atrás da orelha. Scully foi uma janela real para outra dimensão. Ou foi um enigma coletivo super bem feito que a gente ainda não decifrou? E se for verdade mesmo que a consciência continua e que outros níveis de existência podem interagir conosco? Será que a gente está preparado para isso? Fica aí a reflexão. E aí, curtiu essa exploração profunda? A gente agradece demais pela sua atenção. Para não perder nenhum drop de saber aqui da Radiocast Le Mon, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like amigo, comenta aí embaixo o que você achou ou até sugere temas que você gostaria de ver por aqui. Ah, e não esquece, ativa o sininho para receber notificação dos vídeos novos e compartilha com a galera que curte esses mistérios. Até a próxima Radiocasters!